Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação poder conversar hoje com vocês sobre a minha pesquisa. Meu nome é José Fernando Correia Rodrigues, eu sou administrador, graduado pela Urcamp, possuo uma especialização em educação para o patrimônio pela Unipampa e sou mestre em patrimônio cultural pela UFSM. O meu trabalho de pesquisa desenvolvido e concluído no ano de 2019 tem por tema a identidade imaginária jesuítico-missioneira da redução de São Francisco de Borja, os altares particulares da idolatria ao fogo. O meu orientador foi o professor Dr. Flavi Ferreira Lisboa Filho, e a gente vai contar para vocês como que se desenvolveu esse trabalho e falar um pouco do produto em si, que trata de um pouco da identidade missioneira da redução de São Francisco de Borja e os seus altares de particulares. Então a gente desenvolveu uma dissertação onde a gente estruturou ela em 6 capítulos, né? A introdução, o capítulo 2 a gente tratou da identidade e patrimônio cultural, onde subdividiu ele em estudos culturais, cultura e identidade, e outro em patrimônio cultural, memória e herança cultural. Nesse capítulo da identidade e patrimônio cultural a gente trata mais da questão mais teórica, né? Um arcabouço mais teórico da nossa dissertação. No capítulo 3, as reduções e barroco missioneiro, aí a gente começa a se aproximar do nosso tema. Aí a gente desenvolveu pesquisas bibliográficas em arquivos, documentos e nas próprias imaginárias sobre a província jesuítica do Paraguai e a redução de São Francisco de Borja, o barroco missioneiro ou o barroco crioulo e as peculiaridades da identidade são-borgense. Trabalhamos no 4 a metodologia, os resultados e as conclusões. Esse foi a nossa dissertação em si, ficou assim subdivididas. Nós tínhamos como um ponto central a ser resolvido, a ser investigado, era investigar, né, o inventário da estatuária missioneira, que foi realizado na década de 1989 a 1992 aqui no sul do Brasil, e assim descortinar qual o estado de conservação dessas imaginárias na atualidade, de posses de particulares lá na cidade de São Borja, e quais os sentidos identitários essas imaginárias representam para a população. E aí, como objetivo geral, né, analisar essas imaginárias de posse de particulares e comparar fotograficamente na atualidade. O inventário da estatuária missioneira ele está de posse do IFAM, que foi a base, né, da documentação da onde a gente partiu para analisar a nossa pesquisa. Traçamos um percurso metodológico, né, em cima da cultura documental, da cultura registrada, né, que a gente entende como a imaginária como um documento. Cada imaginária, quando a gente fala em imaginária, né, posso estar falando em estatuárias, eu posso estar falando num sino, posso estar falando numa pedra esculpida, porque ela tem um sentido, por isso ela é imaginária. Durante a pesquisa a gente conseguiu localizar 11 imaginárias que foram inventariadas lá em 1989 e aonde a gente partiu para fazer a busca dessas imaginárias de residência até localizar elas, saber onde elas estão, para poder fotografar, documentar, medir, pesar, fazer toda a ficha do inventário novamente, atualizar. E durante esse percurso de pesquisa a gente descobriu outras 12 estatuárias, também do período reducional, né, do período missioneiro, e que não foram inventariadas, que também nós acabamos registrando na nossa dissertação.
E como resultado, a gente pôde perceber, né, o quanto é importante os inventários. Graças ao inventário da estatuária missioneira que a gente conseguiu desenvolver a dissertação, né, por ter lá sido mapeados, né, e elas estarem registradas, e a gente conseguir ir de atrás, saber onde elas estão, quem eram seus proprietários, né, facilitou a nossa busca. Outro ponto que chama atenção é que os proprietários de particulares, na sua grande maioria, eles não têm informação de como dar manutenção nessas peças, que elas possuem mais de 300 anos, né, de como limpar elas, de como proteger contra fungos, contra insetos. Esse foi um dos pontos que nos chamou mais atenção. O fato de não possuírem proteção legal, porque elas não são tombadas, elas apenas foram inventariadas. E mesmo inventariadas, muitas delas não possuem registro, né, que é um númerozinho que permite a gente rastrear elas. É um material de conhecimento restrito, porque fica na parada junto a determinada residência, né, que só quem tem acesso são as pessoas que têm um convívio com o proprietário, que acabam conhecendo essa imaginária. E com o resultado dessa pesquisa, gerou um produto, né, que foi uma exposição itinerante, que busca contar um pouco o resultado da nossa pesquisa e que a gente vai mostrar para vocês a partir de agora. Essa exposição ela foi composta de 15 banners de lona, né, todos eles pensados com elementos que remetem à identidade missioneira, né, a própria cor, a letra, né, a forma como que eles foram compostos, todos remetendo à valorização da identidade missioneira. Possui uma proposta paradidática, né, e ela circula itinerantemente pelas escolas do município, em museus, né. Ela já esteve aqui em Santa Maria junto à reitoria da Universidade Federal de Santa Maria, com uma exposição itinerante, partiu dali, depois ela foi para o Instituto Federal Farroupilha, na reitoria aqui também em Santa Maria, e aí depois foi para a cidade de São Borja, onde está visitando escola por escola, na zona urbana e na zona rural do município, né, como um instrumento, né, de facilitação da educação patrimonial, onde os professores trabalham a identidade missioneira, a valorização e um pouco do conhecimento, né, procurando passar para a população a valorização da nossa identidade primitiva. Então a gente vai trabalhar a redução de São Francisco de Borja, a identidade e a imaginário. A redução de São Francisco de Borja surgiu, né, através da Companhia de Jesus, com o objetivo de reduzir indígenas, na sua grande maioria charruas e minuanos, que viviam nessa localidade. Para a gente ter uma percepção de quem habitava essa região, a gente tem que voltar lá no tempo, lá em 1680 aproximadamente. No outro lado do rio Uruguai existia a redução de Santo Tomé, hoje é Santo Tomé na Argentina, e a partir da redução de Santo Tomé é que ela foi dividida e parte da sua população foi formar a redução de São Francisco de Borja. Quando a gente fala em redução, ela tem o sentido de reduzir, ou seja, o indígena que vivia solto, no caso peculiar de São Borja, eles não eram só índios guaranis, eram índios charruas e minuanos, procuravam reduzir, trazer eles para um espaço menor, aonde eles iam aceitar, né, a doutrina da Companhia de Jesus, né, e viver em comunidade. Os indígenas, na sua grande maioria, da redução de São Francisco de Borja, eles eram charruas. Existe até hoje vestígios, né, dessa população, que existe alguns cerritos
eles eram índios coletores, né? E esses montículos, esses cerritos, eles deixaram esses vestígios arqueológicos espalhados pelo interior do município. Então, quando em alguns locais próximo a rios, como o Rio Butuí, quando tu visita, é comum tu encontrar peças, artefatos, bolhadeiras, pontas de flechas, que eram esses indígenas primitivos, né, população primitivas de São Borja, utilizavam esses montículos. É comum os proprietários da zona rural, né, coletarem esse material que acaba emergindo da terra e colecionando. O próprio museu municipal existe muitos martelos de pedra, bolhadeiras, pontas de flecha. E aí a gente entra numa discussão que é bastante importante, que a gente sempre fala em 7 povos das missões, né? Mas na realidade a província jesuítica do Paraguai, ela era composta de 30 povos. Os primeiros jesuítas chegaram na região em 1585 e só em 1609 eles fundaram a primeira redução jesuítica. Aí eles iniciaram um processo de organização dos guaranis em aldeamentos, que eram essas reduções ou missões. Essa primeira fase durou até 1640. As missões são divididas em 2 fases. A primeira fase, que a partir de que durou até 1640, eles utilizavam a madeira, a palha para as construções, então não ficaram muitos vestígios. A partir da segunda fase, a partir de 1640, que marca uma segunda geração de indígenas cristianizados. Então eles conseguem adotar um plano, né, padrão para as reduções, aonde as construções passaram a utilizar as pedras, também utilizar a telha, se adotou o estilo barroco. Então, durante esse período ficou muitos vestígios, que a gente encontra inclusive aqui nos chamados 7 povos das missões, aonde todos eles ficaram com alguns vestígios, inclusive São Borja, aonde um deles é patrimônio cultural da humanidade, que é São Miguel das Missões, né, que é o nosso patrimônio e o nosso modelo cultural aqui da nossa região sul. Para a gente entender então o desenvolvimento e aí um pouco da identidade de São Borja, a gente traçou uma cronologia. Então, em 1682 houve a transmigração, né, que parte de Santo Tomé se dividiu e foi ajudar a formar a redução de São Francisco de Borja. Em 1690 aconteceu a fundação de São Borja, ou seja, foi quando São Borja ganhou o primeiro padre, o primeiro pároco, e a partir desse momento ela começou a existir administrativamente para a Companhia de Jesus. E ela ficou, as reduções, eles eram uma espécie de colônia espanhola, fora da Espanha. E essa colônia perdurou até 1750, quando o Tratado de Madrid, né, delimitou o território, aonde a colônia de Sacramento, que então era de Portugal, foi trocada pelos hoje 7 povos, que os 7 povos que eram espanhóis passaram para Portugal, ou seja, essas colônias que pertenciam a um país passaram para outros. E de 1753 a 1756 aconteceu uma revolta de indígenas, a Guerra Guaranítica, como a gente chama. Essa Guerra Guaranítica, os indígenas que se rebelaram contra esse Tratado de Madrid, essa subdivisão, essa troca de colônia, né, de Espanha para Portugal, eles começaram a ir de redução em redução, tentando regimentar outros indígenas para que lutassem pelo território, onde sobressaiu a figura do Sepete Araju. Mas o povoado de São Francisco de Borja,
E aí começa a função política da redução de São Francisco de Borja, e ele não participou da Guerra Guaranítica, ficou como uma espécie de campo neutro. Durante esse período da Guerra Guaranítica, os indígenas de São Borja, eles consideraram justa a luta dos indígenas guaranis, mas não participaram. E um dos grandes motivos que levou a essa ruptura foi em função da etnia. Os indígenas de São Borja, na sua grande maioria, eram indígenas charruas, né, minuanos, diferente dos guaranis. Então a cidade de São Borja não entrou nessa guerra. Tanto que em 1759 aconteceu um julgamento da Guerra Guaranítica, onde os reinados de Portugal e Espanha se reuniram para julgar os indígenas, né, e os padres, se os padres tinham instigado os indígenas a lutar pelo território. E esse julgamento foi feito lá em São Borja, na praça, na central, na Praça Missioneira, né, hoje Praça 15 de Novembro. E o único culpado considerado desse julgamento da Guerra Guaranítica foi o indígena Sepete Araju, dada a importância da liderança dele. Foi considerado culpado mesmo ele já sendo estado falecido nesse período, para ver a importância que essa liderança teve para esse período. Em 1761, o Tratado de Madrid foi revogado e esse território volta para a Espanha. Em 1768, os jesuítas são expulsos da América, né? É feito um inventário o inventário de Zavala, aonde ficou registrado tudo que tinha nas reduções, que também é um documento bastante importante, balizador da nossa pesquisa, o inventário de Zavala, onde a gente pôde traçar alguns comparativos, né, de algumas estatuárias que foram citadas nesse inventário e que foram citadas no inventário da Imaginária Missioneira e que a gente também apresentou na nossa pesquisa. Em 1801, então, novamente, volta a ser uma colônia portuguesa. Né? Durante esse período aí de 1801 até 1820, ficou um território de muita disputa, de muita pesquisa, de muita luta, de invasões, o que ocasionou uma imigração missioneira. E aí boa parte de indígenas das missões desceram em direção que é hoje o Uruguai, o país Uruguai, né, que ficou conhecido como imigração missioneira. Né? Cerca de 7.000 a 9.000 indígenas foram em direção ao Uruguai, e os indígenas de São Borja, especialmente, eles fundaram novas colônias, né, como a Bela União, São Pedro de Durazno, que hoje é Durazno, e São Francisco de Borja Deli, que essa não existe mais, que é o Deli, é o vale da onde esses indígenas se localizaram. Em 1887, São Borja torna-se uma cidade, e aí ela perdeu o Francisco, né, que ela era conhecida como São Francisco de Borja, e aí passou a ser São Borja. E em 1889, passou então a independência do Brasil a ser território brasileiro, ou seja, durante esse período, os choques identitários para a população que lá vivia foi imenso, que eles começaram com uma colônia com indígenas, né, que eram os habitantes primitivos, sofreram uma aculturação europeia através de uma colônia espanhola, que passou por uma colônia portuguesa, que voltou para uma colônia espanhola e que depois voltou para uma colônia portuguesa novamente, e aí até Brasil. E esses fatos, né, ocorridos no decorrer da história de São Borja marcam a identidade, e a gente começa a pensar a questão do pertencimento, né, que à medida em que essas culturas nacionais elas tornam-se mais expostas às influências externas, é difícil de conservar então assim essa identidade intacta. Ela acaba sofrendo influências, né? E para a gente tentar avaliar e verificar
como foi esse pensamento, como que tentam vender a cidade através da sua história. A gente foi em busca de alguns dos folders turísticos produzidos na cidade. Então, lá em 1979 foi o primeiro folder turístico do município que a gente localizou, e ela era considerada, né, como slogan, a capital da produção, dada a produção agrícola, produção agropastoril do município, era esse o termo que ela era conhecida. Em 1986 foi a primeira vez que ela utilizou o slogan São Borja, Terra dos Presidentes. Aí o período de redemocratização, né, pós-regime militar, e é um dos slogans que a cidade até hoje é conhecida como Terra dos Presidentes. Em 1992, um dos folders apontou como o primeiro dos 7 povos das missões, né, buscando a valorização da identidade missioneira, da identidade primitiva. Em 1994, aqui é bastante interessante, o slogan São Borja, Cidade Histórica. No ano de 1994, o governo do estado decretou a São Borja uma das cidades históricas do estado. Então esse título foi trabalhado pela municipalidade na época em forma de slogan, né? São Borja, Cidade Histórica. Nesse mesmo ano de 1994, as residências dos ex-presidentes João Goulart e Getúlio Vargas foram tombados pelo Estado como patrimônio cultural do Estado. Então foi uma forma de brindar e valorizar esse título ganho, né, de São Borja. É uma das cidades históricas do Rio Grande do Sul. Em 2000, a Associação Comercial criou um slogan como São Borja, Terra de Valor, né, para valorizar a questão do comércio local, da economia local, empreendedorismo da cidade. Em 2009, retorna com força a questão da Terra dos Presidentes, São Borja, Terra dos Presidentes. Em 2015, São Borja, Terra dos Presidentes e primeiro dos 7 povos. Em 2016, São Borja, Orgulho de Ser Missioneiro. Esse slogan foi trabalhado no Brasil, no Paraguai e na Argentina, nas localidades onde possuem a identidade cultural missioneira, ou seja, onde possuem elementos missioneiros, tiveram a sua formação missioneira, né? E a partir desse momento começou a se discutir a Ruta Jesuítica, né? Que é um projeto para integrar culturalmente as cidades que tiveram essa formação cultural, jesuítico e missioneira. E São Borja trabalhou em forma de slogan e de folder. Em 2018, né, também pelo governo do estado, ela foi considerada, ganhou um título de capital gaúcha do fandango, por ser uma das cidades que mais bailes, fandangos, né, realiza durante a Semana Farroupilha, ganhou esse título e também, na atualidade, ela também trabalha. Esses slogans a gente deixa claro que não são identidades. O slogan é uma frase, né, que procura a memorização, que resume algumas características, né, que procura mostrar como a cidade quer ser lembrada e como ela quer ser vendida. Durante essa pesquisa, na parte dos folders, apenas um dos folders trabalhou a questão da identidade primitiva, que trabalhou do primeiro dos 7 povos das missões, né, procurando valorizar a identidade missioneira, a identidade primitiva do município, na sua formação e na forma de vender a cidade e se interligar com outras cidades que possuem a mesma identidade cultural. O que causa essa invisibilidade das questões missioneiras, que a gente conseguiu apontar através da nossa pesquisa, a primeira, uma falta da educação patrimonial, a etnia primitiva, a etnia charrua, que é presente desde a fundação do município, diferente dos charruas, o que acabou distanciando a cidade dos demais povoados dos outros 6 povos, né?
e também de Santo Tomé, que é a cidade vizinha. E a cidade tem uma peculiaridade cultural que ela sempre procura algo para se diferenciar, né? A primeira, desde a data de fundação, a primeira dos 7 povos, os símbolos, a questão da escolha da cruz. Os demais povos escolheram como símbolo a cruz missioneira, né? A cruz de Caravaca de la Cruz, uma réplica, né, que é a cruz missioneira, e São Borja escolheu a cruz de Lorena, né, de Lorraine, na França. Ambas são cruzes utilizadas nas missões, mas a que simboliza os demais povos é a cruz missioneira. Só em 2010 a cidade buscou, né, formas de valorizar e corrigir esses erros da cruz e se hermanar com os demais outros 29 povos missioneiros que utilizam a cruz missioneira como seu símbolo. A gente começa a apresentar agora a exposição em si, os 15 banners. No primeiro, no banner 1, a gente traz a capa da exposição, uma foto da família Ayala Chagas com seu altar ainda na sua residência. Né, esse altar que ocasionou dos santos queimados, que a gente contou para vocês, era pertencente a essa família. Também no banner 2 a gente trata dos 30 povos, né, procurando aí marcar esse contexto que a gente sempre discute e mostra e aprende nas escolas dos 7 povos. E aí a gente tem faz uma consideração procurando mostrar que eram bem mais que isso, né? Chegou até 30 povos aí com a mesma identidade, com a mesma cultura, com o mesmo perímetro, com a mesma forma de viver, com os mesmos conceitos, com as mesmas legislações, e que São Francisco de Borja foi um. A gente mostra o plano da redução de São Francisco de Borja, né? Um mapa do período reducional, né, do patrimônio edificado da cidade, e todas as outras reduções elas possuíam esse mesmo plano. Todas elas tinham essa mesma formação. A única diferença de São Borja para as demais era na questão do Cotiguaçu. Cotiguaçu era o local onde as viúvas e órfãos, era a casa onde eles viviam. E em São Borja, quando a família indígena lá vinha falecer, o índio da família, aí a viúva e os órfãos iam para o Cotiguaçu de Santo Tomé, que ficava do outro lado do Rio Uruguai. São Borja não tinha um Cotiguaçu, né, para ver a relação das cidades, né, com Santo Tomé com São Francisco de Borja. No banner 4 a gente mostra um São Francisco de Borja, uma obra que foi esculpida pelo escultor Giuseppe Brasanelli. Ele era um italiano que veio para as missões e ele teve uma importância muito grande porque ele veio para esculpir o templo da cidade e esculpiu essa magnífica obra, que é uma das obras mais belas de todo o acervo da estatuária missioneira, que é o São Francisco de Borja. E todas as peças das imaginárias, poucas delas a gente tem um referencial histórico que possa identificar a sua autoria, porque como elas eram feitas em oficina, cada um fazia aquela parte que ele tinha mais aptidão. Se eu era bom de fazer braço, eu só ia fazer braço. Se eu era bom de fazer pé, eu só ia fazer pé, né? Cada indígena tinha uma aptidão. E o mestre, né, o Brasanelli, quando ele fez o São Francisco de Borja, ele escreveu uma carta para o rei da Espanha, falando que ele estava na redução de São Francisco de Borja, que ele estava esculpindo o templo da cidade e estava esculpindo o padroeiro da cidade, uma grande peça lá, que é o São Francisco de Borja. É uma das poucas
peças que têm a identificação da autoria. O Brazanelli foi considerado assim, um dos grandes nomes da arte jesuítica de todas as missões, dada a beleza de suas peças. A arte jesuítico charrua, que normalmente a gente ouve falar em arte jesuítico guarani, né, em função da grande maioria dos outros povos possuírem guarani. Mas em São Borja, essa arte que lá foi produzida, ela pode muito bem ser chamada de arte jesuítico charrua, dada a grande maioria da etnia, né, preponderante na cidade ser charrua. No banner 6 a gente mostrou um pouco dos recortes de jornais, de revistas, de livros que tratam desses 300 anos de histórias de resistência da imaginária missioneira em São Borja, né? Mostrando um pouquinho do que foi essa luta dessa imaginária nesse período. No banner 7 a gente mostra o inventário da imaginária missioneira, uma ficha catalográfica, né, e a gente descreve, né, o que foi o inventário, né, que ele foi realizado lá de 1989 a 1992, né, que foi elaborado por Maria Inês Coutinho, com pesquisa de campo de Delmira Silon Franco e Denise Lamperti. Teve como revisor Flávia Maria Rosa Mabel e Leal Vieira e Maria Inês Coutinho. O fotógrafo foi o Luiz Calafesto de Souza. E esse instrumento, né, que permite rastrear e mapear a identidade, a imaginária missioneira, é o principal documento, né, e o único que foi feito com esse objetivo de mapear e procurar localizar essas imaginárias. A gente entende, né, que a imaginária ela faz parte de um patrimônio da humanidade. Quando foi tombado como patrimônio da humanidade a redução de São Miguel das Missões, eles não levaram em consideração os bens móveis, no caso as imaginárias, né, eles foram produzidos durante esse período, né, fazem parte desse patrimônio da humanidade e seriam então uma extensão do patrimônio da humanidade. Aí no banner 8 e 9 a gente começa a traçar um comparativo. No banner 8 a gente mostra o retábulo missioneiro, que é um dos poucos altares que ainda em uso. Ele fica na igreja do Paço, a Igreja Imaculada Nossa Senhora Conceição, do bairro do Paço. Esse altar é composto por mais 2 anjos que compõem o altar. É um altar do período reducional. É uma homenagem a São Francisco Xavier, esse altar. No banner 9, a gente mostra o São Francisco de Borja, a obra que foi esculpida por Brazanelli, como ele estava lá na época do inventário, como ele está hoje, né? As repinturas que sofreu, os desgastes e as descaracterização em função desses restauros que eles sofreram. Aqui é bastante interessante, no banner 10 é um menino Jesus. Esse menino Jesus, ele pertence a um centro de Umbanda, ou seja, ele foi, né, utilizado lá no período reducional e hoje a imaginária mudou de religião, mas o pessoal da religião sabe da importância desse patrimônio. Eles possuem uma outra estatuária também, sabe da importância que ele tem como patrimônio nacional. Eles têm todo um cuidado com essa imaginária lá. É bastante interessante a valorização que eles dão para essa imaginária que eles chamam de Menino Jesus. No banner 11, um Santo Antônio de Pádua, que uma pessoa possui na sua residência, vem já de 5 gerações passando pela mesma família.
E esse Santo Antônio de Pádua, lá no inventário de Savala, ele foi citado. Um São João, também como ele é uma figura, esse São João ele já não está mais em São Borja, ele já está em Minas Gerais, né? Já passou para os herdeiros do antigo proprietário e seguem tendo um cuidado, o estado de conservação dele é bom. E um São Joãozinho Batista, que é bastante interessante, porque existe uma procissão na cidade chamada Procissão de São Joãozinho Batista. E esse santo seria o santo original dessa procissão. Essa procissão acontece há mais de 100 anos. Hoje ela continua sendo realizada. A procissão do São Joãozinho Batista, ela tem todo um ritual, né, de banhar o santo. Uma pessoa, eles vêm em procissão de um determinado local até uma fonte missioneira que existe lá em São Borja. E uma pessoa entra com o santo num andor dentro dessa fonte e dá uma volta, né, que eles chamam de banhar o santo. E o santo original seria esse São Joãozinho, que pertence a uma família de São Borja, né, que está de posse de particular. Hoje é um outro santo que é feito, não é mais com ele encontra-se guardado no altar da família. No banner 14, que a gente chama de idolatria, né, que mostra algumas imaginárias que não estão inventariadas, né, da sua importância, de como elas eram valorizadas, e algumas ficam em altares particulares, algumas estão no Rio, em São Paulo, e todas elas foram produzidas lá na redução de São Francisco de Borja, né, já não estão mais em solo samborgense. E o banner final, que a gente fecha, que a gente chama Ao Fogo, para chamar a atenção, né, desse patrimônio cultural jesuítico missioneiro da cidade de São Borja, que ele não está nas ruínas, né, está na presença, né, nas imaginárias, nos santos, né, no conjunto de imaginária que foi esculpida lá na redução de São Francisco de Borja. Ela está presente, né, nos museus, nas igrejas, em cada altar que é cultuado na cidade ou no próprio interior do município. Está na imaterialidade da fé, né, e são resultados de anos de adoração. E com o passar dos anos, eles acabam perdendo essa identificação com a valorização desse patrimônio, e muitos acabam sendo queimados, né, sendo realmente tacados ao fogo, como a gente acompanhou. Então, por isso, da idolatria ao fogo, que foi um dos temas que a gente abordou na pesquisa, procurando chamar a atenção que são um patrimônio cultural missioneiro, um patrimônio cultural, uma extensão do patrimônio cultural da humanidade, e que deve ter o seu respeito, deve ser valorizado. Muitas das imaginárias que foram produzidas nas reduções estão espalhadas por todo o estado do Rio Grande do Sul, pelo Brasil, né, pelo mundo afora. Existe um comércio muito forte de imaginárias. Aqui mesmo em Santa Maria, os museus locais possuem exemplares da imaginária missioneira, né, à disposição para quem desejar conhecer. O Museu de Arte Sacra possui inclusive um São Francisco de Borja, que foi até atribuída ao próprio Brasanelli e teria sido esculpido lá em São Borja. Ele fica aqui bem no centro, ali do lado da catedral. O Museu Gama de Sá possui alguns elementos do período reducional. E o Museu Palotti possui um rico acervo de imaginárias jesuítico-missioneiras, que eu recomendo a visitação, e vale a pena, assim que esse período passar, para quem puder conhecer um pouco mais da arte religiosa produzida nas missões, aqui mesmo em Santa Maria, vai localizar. Enfim, espero que todos tenham gostado. Esse é um pouco do que foi a minha pesquisa de mestrado, procurando
mostrar, chamar atenção para esse patrimônio, que é uma extensão do patrimônio da humanidade, que é um patrimônio de todos, que a gente precisa valorizar, cuidar, para que outras gerações consigam continuar contemplando e valorizando esse patrimônio.